A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais uma edição especial do programa Privatizar faz mal ao Brasil, e hoje nós trouxemos um assunto extremamente importante, que é a privatização da Petrobras Biocombustível, a PBio. A hierarquia bolsonarista na Petrobras abriu o processo de privatização da PBio em plena pandemia, em julho do ano passado, e a transação consiste na venda de 100% das ações da estatal. Fundada em 2008, a PBio é uma das maiores produtoras de biodiesel do país, com 5,5% de participação no mercado em 2019. Para falarmos sobre esse assunto aqui no Privatizar faz mal ao Brasil, nós convidamos o Antônio Carlos de Barros Neiva, que é engenheiro mecânico e mestre pela Unicamp, pesquisador do CEPEL, Centro de Pesquisa da Eletrobras, é especialista em energia eólica e é cofundador do movimento Bahia Viva. Muito prazer em estar recebendo você hoje aqui no nosso programa, Neiva. Como vai? O prazer é todo meu de estar com vocês. Eu estou bem, obrigado, Rosa. E espero que vocês estejam bem, que estão nos ouvindo, inclusive os presentes Antônio, Gustavo e você mesmo. Boa tarde. Sim, estamos bem, né, levando aqui na medida do possível, né, junto com essa pandemia e esse desgoverno. Estamos também aí recebendo a presença do Gustavo Machado, pesquisador do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Tudo bem, Gustavo? Como vai? Muito prazer em estar recebendo você hoje aqui. Prazer é todo meu, Rosa. Sempre um prazer falar de um tema tão importante. Cumprimento os demais convidados também, o Neiva e o Anthony. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui a respeito de um processo tão importante. E temos também a participação do nosso diretor de Sindipetra RJ, Antônio Dervale. Tudo bem, Antônio? Como vai? Tudo bem, Rosa, Gustavo, Neiva. Viva o futebol aí, Estudiantes aí atrás do Gustavo. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Neiva, ao vender a nossa Petrobras Biocombustível, a Petrobras está se afastando de um setor que tende, né, que só tende a crescer em todo o mundo. Né? Temos visto aí a urgência da redução de gases que aquecem o planeta, o nosso Brasil aí à frente de um dos maiores causadores disso tudo. E a venda da Petrobras Biocombustível significa também que a Petrobras vai deixar de investir em pesquisa, né, nas novas tecnologias e também matérias-primas que o Brasil precisa e depende delas para se manter estável como liderança no setor, né? Pois bem, realmente a privatização da Petrobras Biocombustível faz parte de uma lógica desse governo que é contra o Estado, tem um plano de destruição das estatais e favorecimento de determinados grupos econômicos. O agronegócio, que é quem tem interesse em controlar a Petrobras Biocombustível, como vocês verão, ele vai trabalhar numa lógica voltada para a monocultura da soja, transformando alimento em energia e favorecendo uma monocultura, coisa muito diferente do que acontece hoje dentro da Petrobras Biocombustível. Mas, bem, eu vou focar principalmente na questão ambiental, inicialmente. A Petrobras está caminhando na contramão da tendência mundial, principalmente em relação aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, de 2015, em relação às emissões de gases de efeito estufa. Em 2020, o Brasil apresentou um compromisso dentro do Acordo de Paris, o seu NDC, prometendo reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025 e 43% até 2030, isso comparando com 2005. Assim como zerar as emissões até 2060. Em relação aos combustíveis, ele comprometeu em aumentar em 18% a participação dos biocombustíveis até 2030 e 45% de renováveis nas energias, exceto a hidrelétrica, né? E reflorestar 12 milhões de hectares. Mas não é isso que nós estamos vendo acontecer, como, por exemplo, nas queimadas, e que só aumentam, e a privatização da Eletrobras, por exemplo, que embute jabutis obrigando, por lei, o crescimento de muitas termoelétricas. Bom, o Acordo de Paris estipula um aumento máximo de temperatura de 1,5 graus Celsius, mas a gente já atingiu 1 grau Celsius de aumento. E até 2030, a gente deve chegar a 1,5 e um pouco depois a 2 graus, que seria o limite máximo para o planeta. Tem um relatório recente do IPCC
que é um relatório feito por 234 cientistas de 195 países, depois de 3 anos de estudos, mostra que as mudanças foram causadas pela atividade humana, que elas são irreversíveis, tá certo? Vai continuar derretendo as geleiras e ter eventos extremos, que os acontecimentos de aumento de temperatura acontecerão antes do previsto, como a gente viu, a previsão do Acordo de Paris já está acontecendo antes, o IPCC também mostra isso. A gente vai ter um grande número de refugiados climáticos, vamos ter fome e escassez de água nas grandes cidades, em função do aquecimento global. Esse relatório é um código de alerta para a humanidade. E nós temos a responsabilidade de frear esse processo. Como? Então, é claro, abandonando as energias fósseis e partindo para as energias renováveis. Aí entra a importância da Petrobras Biocombustível, que é o braço verde da Petrobras, que é uma empresa gigante dentro do país, uma importância fundamental em todas as cadeias energéticas e econômicas do país, e precisa ter essa participação para garantir o seu próprio futuro, como holding, como empresa Petrobras. Porque o biodiesel é um dos componentes da solução para a redução das emissões. E para atingir esses objetivos de redução de emissão, seria necessário triplicar a produção de biodiesel nos próximos 10 anos. Então, a gente vê então, que a Petrobras, com esse caminho de privatizar a PBio e, por exemplo, vender, por exemplo, parques eólicos, como vendeu do Parque do Mangue Seco, no Rio Grande do Norte, em abril desse ano. Então, a Petrobras está indo por um caminho que é ruim para o país e para uma empresa estatal. Então, um país que quer um Estado forte precisa ter controle sobre as suas fontes de geração de energia, que é a riqueza. E a Petrobras Biocombustível é fundamental para isso, porque, naturalmente, haverá redução de combustíveis fósseis e a Petrobras precisa se manter como uma alavanca de desenvolvimento nacional e tendo controle sobre os processos que estão ocorrendo nesse âmbito. Bom, eu queria dizer mais sobre a questão do biodiesel, a importância dele, né, que, aliás, tem sido bem discutida aí, com uma porcentagem que o governo reduziu para 10%, a gente já estava em 12%, era para ter subido para 13%, não subiu, o governo diminuiu para 12%, isso é uma coisa que tem um efeito muito grande, aliás, reduziu para 10% e agora, recentemente, fez um ajuste aí para 12%, enquanto a gente devia ter 13%. A importância disso não é só na questão de geração de gases de efeito estufa, mas também da poluição de grandes cidades, principalmente material particulado fino, que é o PM2,5, que é um tipo de material particulado que sai dos veículos que queimam diesel e que, tendo o biodiesel participando, reduz a quantidade desse particulado. A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, publicou recentemente um estudo que, na região metropolitana de São Paulo, foi feito lá na cidade de São Paulo, porque eles têm uma coleta de dados muito grande de particulado, e eles verificaram que o uso do biodiesel, que ocorreu nesses anos todos, causou uma redução de gastos na saúde das pessoas hospitalizadas, no aumento da expectativa de vida, que resultou numa economia calculada em 17 bilhões de reais só para a cidade de São Paulo, nesse período. Então, quer dizer, o biodiesel é uma coisa fundamental, assim, não só para gases de efeito estufa, mas como para a saúde das populações das cidades, né? Então, eu queria também falar mais um pouco sobre um assunto importante que é complementar, que é a questão da agricultura familiar, tá certo? Dentro do programa do trabalho da Petrobras Biocombustível. A gente, quando foi criada, tinham 20 cooperativas agrícolas, hoje são em torno de 70 cooperativas que fazem parte do entorno de fornecimento. E isso é um aspecto muito importante para a geração de renda na população, porque essas
famílias que fornecem, elas também têm um compromisso de desenvolver outros plantios nas suas áreas, que acaba gerando uma renda adicional para essas famílias. Então, isso tem uma questão de atendimento a diversos objetivos de crescimento do país, que em relação também às Nações Unidas, de ter os ODCs estarem sendo também cumpridos pela participação da Petrobras Biocombustível, que a gente entende que provavelmente será abandonado quando essa empresa for privatizada, isso é o compromisso de uma empresa de Estado. Quando tiver uma empresa privada aí, ela não vai se preocupar com isso, como também não vai se preocupar em desenvolver tecnologias avançadas, que sejam mais atuais, mais adequadas, que deem melhor resultado, menor geração de poluentes na utilização do combustível. Então, eu queria concluir essa minha primeira participação falando sobre esse aspecto, e no segundo momento eu gostaria de depois abordar um pouco a questão de ciência e tecnologia dentro da PBio como importante dentro de uma empresa privada, uma empresa estatal. Tá ótimo, Neiva, muito obrigada. Bom, esse é um dos setores, né, mais prósperos hoje em todo o mundo, como o Neiva trouxe aí todas essas informações para a gente, e essa venda desafia o entendimento dos economistas que analisam o mercado seriamente, né? Eu queria, Gustavo, começar contigo aí nessa parte econômica, né, para a gente falar sobre justamente o que o Neiva também comentou, que a importância da inclusão social de agricultores familiares, né, que foi construída aí pela Petrobras Biocombustível, né, ao longo desses anos, e faz parte do selo combustível social, né, que exige a inclusão desses agricultores na cadeia produtiva, é uma exigência, né? E assim como também não dá para a Petrobras ficar de fora da concorrência fomentada pelos créditos de descarbonização, os CBIOS, né, que já são aí uma realidade nesses ativos negociados na Bolsa, né, Gustavo? Perfeito, Rosa. São duas considerações importantes a respeito dos créditos de descarbonização e da agricultura familiar que está vinculada à cadeia da Petrobras Biocombustíveis. Eu vou partir da segunda questão e depois a gente chega na questão da agricultura familiar do ponto de vista da Petrobras enquanto projeto estratégico. Então, o primeiro aspecto a ser considerado com relação a essa possível, essa tentativa de privatização, de venda da Petrobras Combustíveis, é que ela exemplifica boa parte do que se passa no Brasil nos últimos tempos. O primeiro aspecto da privatização do ponto de vista econômico é você faz investimentos estatais, constrói a empresa e quando ela se torna rentável, você vende. Um exemplo bastante característico são aqueles do metrô, que nenhuma empresa privada quer fazer investimento no metrô, mas depois que você constrói o sistema do metrô, aí elas querem pegar para operá-lo, né? Então, a empresa, quando ela foi criada, dentro desse projeto hoje estratégico a nível mundial, tá? Os créditos de descarbonização que envolve a Petrobras Biocombustível não é uma especificidade do Brasil, isso envolve o mundo inteiro e toda a cadeia produtiva. Só vou dar um exemplo para vocês. Produção de carro nos Estados Unidos, você tem créditos dessa natureza envolvendo carro elétrico, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui, empresas muito famosas, como a Tesla, do Elon Musk, têm tido lucro por causa desses créditos. Se você tirar os créditos, ela não tem lucro, ao menos não nos últimos anos, né? Então, veja, a Petrobras Biocombustíveis foi construída, se desenvolveu com dinheiro público e ela se tornou uma empresa rentável a partir de 2017. Do ponto de vista de mercado, tá? Porque eu nem acho que uma empresa com esse papel estratégico, isso deveria ser um critério para a sua continuidade. E ela se tornou rentável duplamente, tá? Tanto do ponto de vista dos créditos, permitiram a ela ter lucro líquido, ela teve uma empresa que tem mais de 150 milhões de reais de lucro líquido nos 4 últimos anos, tá? O último ano foi 154 milhões, no ano anterior foi 243, e lucro líquido é aquele lucro que sobra mesmo, depois de pago imposto, juros, tudo. Ela não só, mas também ela passou a ter uma lucratividade em termos de produção, né? Então, ela tem os custos de produção dela são inferiores à receita e ela tem uma lucratividade em termos de produção. Então, na verdade, a regra de todo o processo de privatização. Não é você vende porque ela não está rentável, você transforma a empresa numa empresa rentável com dinheiro público e depois você vende. Isso já é uma realidade na Petrobras Biocombustível nos últimos 4 anos.
como eu indiquei. A empresa, para a gente ter uma ideia, ela vem tendo crescimento de arrecadação nos últimos constante, e a sua maior arrecadação foi no ano passado, 1,2 bilhões, tá? Então, já é uma empresa muito significativa, que tem uma parcela muito significativa do mercado. Agora, o que é pior de tudo isso é que isso faz parte de um projeto, na nossa avaliação do ILAES, do instituto que eu trabalho, baseado numa série de estudos que a gente vem fazendo sobre a Petrobras, faz parte de um projeto de privatização total da Petrobras, tá? Que é o projeto do governo atual, mas que já vem em curso há muito tempo. E a Petrobras, ela é uma empresa-chave, porque ela é das poucas empresas que podem cumprir um papel estratégico em termos de desenvolvimento nacional. Então, mudança, por exemplo, do padrão energético, qualquer tipo de transformação a nível nacional. Só para dar um exemplo, a Petrobras é a maior empresa do Brasil e ela é várias vezes maior do que a segunda colocada. A Petrobras tem uma receita, o sistema Petrobras, a receita bruta, no ano passado, R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão. Para vocês terem ideia, isso é metade da arrecadação do governo por impostos. A Petrobras é do tamanho de metade do Estado brasileiro, né? Então, ela pode cumprir um papel estratégico em termos de desenvolvimento nacional, mas o que se quer fazer com a Petrobras é o contrário. Ela se tornou tão rentável que existe uma estratégia de privatização da empresa que é, primeiro, fatiar a empresa e privatizar cada uma das suas partes separadas. Isso acontece pelo seguinte, porque o capital não quer um sistema com vários setores diferentes, um capital privado, porque ele quer ter controle sobre a margem de lucro que ele está operando. Então, setores diferentes têm características diferentes, desempenhos diferentes. Então, a Petrobras ela já está sendo fatiada, tá? Então, já foi colocado campos de petróleo que têm produtividade muito diferente do pré-sal no norte do país, já foram vendidos, né? A BR Distribuidora, 7 campos no Rio Grande do Norte, foi colocada à venda várias outras partes da Petrobras, e a Petrobras Biocombustível faz parte disso. Por quê? Porque hoje, a nível mundial, o capital no mundo está de olho no pré-sal. Então, eles querem que fatie para sobrar só o pré-sal e vender. Por que estão de olho? Porque a Petrobras, hoje, no pré-sal, ela já tem uma produtividade que, pasme, que ela já compete, é tão produtivo que ela já compete com a Arábia Saudita. Tá? Nós, do ILAES, a gente fez um mapeamento, uma série histórica de 20 anos, de todas as grandes petrolíferas do mundo, só para vocês terem uma ideia. E hoje a Petrobras ela tem produtividade superior à Petrochina, o lucro bruto dela é 83%, na Petrochina 25%, na Chevron 72%, na Total 58%, na BP 22%, na Shell 27%. Só perde ainda para a Saudi Aramco, na Arábia Saudita, e também para a Equinor norueguesa. Então, e o pré-sal, o custo por barril, hoje é inferior a $5. Então, qual que é a estratégia que o capital tem? Projeto estratégico de desenvolvimento nacional? Não. Investir em energias renováveis? Não. Petrobras Biocombustível? Não. Fatia a empresa, vende cada uma das partes para sobrar depois apenas a parte de extração do petróleo no pré-sal, e ela poder ser oferecida a um patamar de lucratividade sem precedentes. Para a gente ter uma ideia, tá? Nesse mapeamento que a gente fez, o lucro da Petrobras nos últimos 8 anos evoluiu 180%. O lucro bruto, lucro de produtividade, cresceu 180%. Não tem nenhuma empresa no mundo do ramo de petróleo que cresceu 50%. A Petrobras cresceu 3, 4 vezes mais em produtividade que todas essas empresas do mundo. Então, um setor do capital internacional quer a Petrobras do pré-sal. Os outros setores são fundamentais economicamente e também do ponto de vista, sobretudo, de um plano estratégico de desenvolvimento nacional, onde o Petrobras Biocombustível é central. Só que o capital internacional não quer saber de projeto estratégico de desenvolvimento do Brasil, muito pelo contrário. Isso não tem a menor importância, não tem a mais absoluta relevância do ponto de vista do mercado. Então, se dentro da cadeia da Petrobras Biocombustível tem, por exemplo, toda uma rede de agricultores familiares, isso não tem importância para o capital internacional. Então, eles querem vender cada uma dessas partes, fatiá-la, vender cada uma dessas fatias, sobrando depois apenas a extração de petróleo. E digo mais, o Brasil perder a Petrobras significa uma oportunidade única de ter uma cadeia de valor que seja forte o suficiente, que possa servir para um projeto de soberania nacional e um plano de estratégia de desenvolvimento nacional. Não tem nenhuma empresa no Brasil que se iguala. Só para a gente ter uma ideia, e aí eu concluo essa minha parte, o pessoal, né, me antecedeu, o Neiva comentou de ciência e tecnologia, o investimento que o sistema Petrobras tem em pesquisa e desenvolvimento, investimentos esses que já estão sendo completamente cortados da Petrobras Biocombustível, é maior, por exemplo, do que os investimentos do Brasil inteiro do CNPq, que é uma das maiores instituições de pesquisa. Para a gente ter ideia do que significa isso.
tá? A Petrobras teve em pesquisa e desenvolvimento em 2020 1 bilhão e 800 milhões, 2 bilhões e 200 milhões no ano anterior, sempre na casa dos 2 bilhões de reais. Uma das principais agências de fomento à pesquisa no Brasil, que é o CNPq, não investe isso a nível nacional, incluindo todas as universidades brasileiras de todas as áreas, em todos os estados. Né? Claro que isso mostra o quão pouco nós investimos em pesquisa, por um lado, mas também mostra, por outro lado, o papel que a Petrobras tem em termos de pesquisa, de desenvolvimento e dentro de qualquer projeto estratégico a nível nacional. Então, a venda da Petrobras biocombustível deve ser combatida a todo custo, porque faz parte de uma fatia de projeto estratégico de desenvolvimento fundamental, que hoje no mundo inteiro tem uma importância cada vez maior, tá? Eu dei o exemplo dos Estados Unidos com os carros elétricos, na China a gente tem o mesmo processo, tá? Então, se quer a questão de um bloco do mundo em relação a outro. E através da Petrobras, a Petrobras Biocombustível é uma das empresas que mais tem potencial de crescer e cumprir esse papel no Brasil. Claro, para isso a gente vai ter que mudar as prioridades, vai ter que colocar a Petrobras dentro de outros objetivos que não seja o seu fatiamento para a venda, mas está a serviço da soberania nacional, visando o desenvolvimento do país, da população, da classe trabalhadora brasileira, com produção de valor, ciência, tecnologia, desenvolvimento e tudo mais. Então, fico por aqui com essas considerações econômicas que mostram o papel da Petrobras no mundo e o papel da Petrobras Biocombustível dentro do sistema Petrobras e de um projeto estratégico de desenvolvimento nacional. Sim, Gustavo, importantíssima toda a tua avaliação, inclusive com dados novos que você traz do estudo feito pelo ILAES e que a gente pode aproveitar muito para as nossas argumentações contra a venda da PBio, né? Agora eu queria pedir para o Antoni De Valle, né, que é diretor do Sindipetro e está aqui conosco, que a gente não pode deixar, né, nesse cenário de falar sobre os trabalhadores, né, que construíram a Petrobras Biocombustível. São mais de 100 empregados que são concursados, especialistas com altíssima capacidade e com muita experiência no setor e que vão ser dispensados, né, vendidos junto com a companhia. Antoni, como é que está a situação hoje, e principalmente porque você vem, né, acompanhando desde que a gente ficou sabendo do anúncio, né, da venda da Petrobras Biocombustível? Então, primeira coisa, Rosa, primeira coisa, quem está nos ouvindo, nos vendo, foi falado aqui a hierarquia bolsonarista, né? Em primeiro lugar, eu acho muito importante chamar de hierarquia, porque era muito comum, inclusive pelo sindicato, chamar de gestão. Gestão é um modo tecnocrático de chamar a hierarquia. É um modo de querer falar como é algo de, está gerindo. Não, é uma hierarquia, é quem manda e desmanda. Sobre bolsonarista, eu acho muito importante a gente colocar o seguinte: na verdade, o bolsonarista é um pequeno momento, né? Gravíssimo, mas o que está acontecendo com a Petrobras antecede e bastante o Bolsonaro, a chegada dele ao governo do Brasil, né? O governo central do Brasil. Então, eu prefiro chamar de hierarquia privatista, porque, na verdade, o privatismo é o que perpassa todos os governos que vêm se sucedendo e que tem aplicado de um modo ou de outro, vai variar o modo, mas a agenda aplicada ela é bastante semelhante. Há diferenças, sim, mas há muita semelhança também. Por exemplo, a PBio, né, Petrobras Biocombustível, se a gente for lembrar, ainda na época que a Dilma era presidente do Brasil, e no mínimo Bendini era presidente da Petrobras, podemos até chegar a Graça Foster, mas no mínimo Bendini, e aí é factual, né, independente da avaliação que você tem a respeito de cada governo, factualmente, a chamada venda de ativos, esse eufemismo para a privatização, o chamado desinvestimento, outro eufemismo para a privatização, foi essa onda geral atual que vem sendo muito aprofundada, assim, retiraram a Dilma para pisar no acelerador com o Temer e o Bolsonaro pisa muito mais ainda no acelerador, mas, objetivamente, começou com a Dilma. Então, por isso que eu prefiro chamar de hierarquia privatista, né? Feita essa ressalva, vamos lá, o que acontece aí com os trabalhadores da PBio? Eles estão, como você comentou, sendo vendidos juntos. Na verdade, a gente sabe que, primeiro, já houve um plano de demissão voluntária, que de voluntário tem muito pouco, né? Um PDV, voltado somente para a sede, né? Somente para a sede, para supostamente adequar o quantitativo de trabalhadores
à necessidade atual. Lembremos que grande parte dos trabalhadores da PBio, concursados, estavam e fizeram grande parte do seu tempo de empresa, onde? Na Petrobras controladora, né? E somente quando foi agora anunciada oficialmente a venda da PBio, aí a empresa mandou eles voltarem para aquele CNPJ que, na verdade, é o seguinte, ó, as usinas, elas estavam no CNPJ Petrobras, estavam com a Petrobras, e aí puseram para a PBio, voltaram agora só quando foi para vender, e aí puseram também todos os trabalhadores, ou quase todos, tem um ou outro que acho que ainda está na Petrobras, mas esmagadora maioria, para vender junto. E, assim, terceirizar a demissão desses trabalhadores por quem comprar a PBio. Então, a Petrobras, inclusive, está lavando as suas mãos, né, e dizendo o seguinte, não, a gente não está demitindo, não tem demissão em massa, embora a gente esteja buscando mostrar, inclusive junto ao Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas também, alguns lugares onde tem usinas, né, usinas de biodiesel, e onde tem aqui a sede, aqui no Rio de Janeiro, mostrar que sim, o que a Petrobras está fazendo é um engodo, e que é terceirizar uma demissão em massa de trabalhadores, que são trabalhadores qualificados, que já estiveram, né, como disse, na Petrobras controladora e contribuindo muito. Então, assim, que foram treinados, que receberam vários cursos e que, portanto, inclusive, é um desperdício de mão de obra, né? Até se a gente for olhar do ponto de vista empresarial, para além do que é gravíssimo, que, óbvio, prejudica os trabalhadores a sua demissão, que é o que muito provavelmente vai acontecer, né? Porque, veja só, primeiro, essas empresas que têm tanto nacionais, entre aspas, quanto transnacionais, e as nacionais, mais uma vez, entre aspas, estão em grande medida a serviço do capital transnacional também, dentro desse campo do agronegócio. O que acontece? As suas sedes das principais não são no Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, inclusive, a sede da PBio, uma vez vendida, deixará de ser no Rio de Janeiro, o que vai prejudicar também a economia do próprio município, do próprio estado. E por aí vai, é um encadeamento de prejuízos que tem para o nosso país. E a própria Petrobras vai perder tanto por, em grande medida, não estar mais, não no setor, porque no setor a Petrobras ela própria anuncia que vai continuar, tá? Com o diesel renovável e outros combustíveis renováveis. Entretanto, ela vai deixar uma parte desse setor, que é justamente esse tipo de biodiesel produzido, e principalmente ao que já vem ocorrendo, que favorecer o agronegócio, a monocultura, né? A PBio está longe, a meu ver, né, de um cenário ideal, um modelo ideal, está longe, inclusive entre movimentos sociais do campo, há críticas à atuação da PBio, mas, apesar das críticas existentes, ele está anos-luz melhor do que o mundo privado, né? Então, assim, são pontos para melhorar, mas muito, muito, muito melhor, e é importante frisar isso, muito, muito melhor, tanto do ponto de vista social, né, quanto até do ponto de vista econômico, no sentido macro do termo, porque a economia deve servir à sociedade, né, do que o ramo privado, as empresas privadas nesse ramo. Isso é muito importante. Os trabalhadores da PBio realizaram uma greve, né? Essa greve está em debate no TST, porque a empresa ela vem fazendo o seguinte, né? Não só nesse caso, ela vem fazendo ao longo do tempo uma criminalização dos movimentos grevistas, ela busca a todo momento que sejam julgadas as greves como ilegais ou abusivas, coisas do gênero, com argumentações bastante estapafúrdias, né? Mas que a gente sabe que também o judiciário uma dificuldade, o judiciário também é perpassado por questões de classe, como toda a sociedade, tem interesses gigantescos aí. Nesse momento, a gente está em debate, em embate no TST. Isso por um lado. Em relação à greve, né, que está suspensa já há bastante tempo, já estão trabalhando normal, mas que até hoje ainda está no TST tramitando isso aí. Bem, em paralelo, tem denúncia junto ao MPT, e aí há vários MPTs, como eu comentei mais cedo, e
E aí o que acontece? Temos uma questão prática que a procuradora aqui do MPT-RJ, ela considerou, sim, que não houve, como nós avaliamos, nós defendemos, que não houve por parte da PBio/Petrobras, não houve negociação com os sindicatos, com os trabalhadores, em relação ao que fazer com os trabalhadores. Né? Não houve. Então, isso ela reconheceu. Ela reconheceu também a importância de ficar aqui no Fórum do Rio de Janeiro, a questão, e porque a Petrobras queria que tirasse daqui esse debate, saísse do MPT daqui, e ela também está propondo, né, um termo de ajuste de conduta, um TAC. Nós ainda não tivemos acesso ao conteúdo do TAC, ele está para a PBio, por enquanto, né, tem um prazo aí correndo, e para a PBio responder. E, posteriormente, nós, muito provavelmente, teremos acesso a esse documento. Esse é o patamar atual em que estamos. Tem uma série de outras iniciativas, tanto jurídicas quanto políticas. Essa aqui, inclusive, é uma delas, né, no campo da comunicação, mas, evidentemente, tem um lado político, que nós estamos travando. Né? É uma batalha difícil, até porque, como foi dito aqui, né, não é isoladamente a privatização da PBio, é a privatização da PBio num contexto muito mais amplo de privatização do conjunto do sistema Petrobras, que, em última instância, o que é a privatização do conjunto do sistema Petrobras? O que eu chamo até de aprofundamento dessa privatização, né? Porque não começou também agora, já vem sendo privatizado. Se a gente pegar até historicamente, hoje, 19 de agosto, é dia do historiador, se a gente pegar historicamente falando, o que acontece? A Petrobras, desde que ela, antes dela existir, já havia uma disputa gigantesca para que ela nem existisse, né? Para que o privado dominasse. Né? Ponto. Eram os interesses, na época, chamados os grandes trustos internacionais. Foi a campanha O Petróleo é Nosso, né? Final da década de 40 e início da década de 50, que garantiu a criação da Petrobras num contexto de monopólio incompleto do estatal do petróleo. Incompleto. Né? Algumas refinarias permaneceram com o direito de ser privadas, e a distribuição, ela sempre foi privada. E agora, mais ainda, com a privatização da Petrobras, distribuidora, a BR, que é o principal cartão postal da Petrobras. Quem não sabe nada que é pré-sal, quem não sabe os detalhes da Petrobras, enfim, no mínimo já passou por um posto de gasolina, de álcool, enfim, já viu o principal cartão postal, que hoje pode, inclusive, daqui a algum tempo desaparecer, porque a Petrobras, inclusive, vendeu recentemente o restante das ações que tinha na BR Distribuidora, e não sabemos exatamente o que vai acontecer aí com essa empresa. Então, estamos nessa luta aí com os trabalhadores. E aí o que acontece? Então, foi isso, né? Só para concluir o raciocínio da história, e foi a campanha Petróleo Nosso que garantiu dessa maneira. Mas o primeiro presidente da Petrobras, quem foi? Juracy Magalhães, que era contra a criação da Petrobras com monopólio estatal, e que dizia que era da campanha O Petróleo é Esso, né? Eu chamo assim, o Petróleo é Esso, e que dizia o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Bem, em que pese podermos considerar que também, por um lado, Getúlio malandramente colocou o opositor ali para ser presidente da Petrobras, ser o primeiro presidente, para tentar blindar um pouco, não, ele ali teria que minimamente seguir os rumos que o governo está ditando. Mas, ao mesmo tempo, indicam também os limites da grandiosa vitória que foi a campanha Petróleo Nosso, mas dos seus limites. E de lá para cá, houve sempre uma quinta coluna dentro da própria Petrobras, buscando sabotar o seu caráter estatal e potencialmente público. Sempre. Isso variou a intensidade ao longo do tempo, mas sempre existiu. E, quando chegamos aí na década de 90, isso se escancarou, né, com o neoliberalismo avançando de modo avassalador, e também agora, nos anos 2015 para cá, isso também se acelerou muito, embora nos governos do PT, ainda que com há diferenças, mas não podemos dizer que foi a reviravolta em relação ao que vinha. Então, é importante ser dito isso. Nós estamos nessa luta pelos trabalhadores da PBio, pelo setor Petrobras como um todo, até porque o que aconteceu com os trabalhadores da PBio tende a ser um laboratório para o que vai acontecer com o restante dos trabalhadores também, assim como foi o que aconteceu na BR, né?
em última instância, é para o povo trabalhador brasileiro que a gente está nessa luta. Por quê? O aprofundamento da privatização do conjunto do sistema Petrobras faz parte do aprofundamento da recolonização do nosso país, né? Transformar o Brasil num país que já teve uma indústria se desenvolvendo razoavelmente bem no cenário mundial e que vem passando por uma desindustrialização bastante acelerada e cada vez mais acelerada. Então, por exemplo, essa parte toda de tecnologia, de ciência e tecnologia, Brasil indo cada vez mais a reboque, um país tem um potencial gigantesco, mas indo a reboque para, inclusive, nessa parte, o quê? Brasil ser produtor de matérias-primas, né? Inclusive exportando óleo cru e importando cada vez mais derivados, e está aí mais uma consequência do PPI, né? Da política de preço de paridade com importação, né? Que favorece a importação para favorecer as privatizações, inclusive, e aí, sobretudo das refinarias, mais do conjunto do sistema Petrobras. Então, é tudo isso que está envolvido, recolonização do Brasil. E essa luta é muito grande, portanto, é uma luta que envolve interesses aí gigantescos. Para finalizar o raciocínio, Rosa, é o seguinte, a gente vê, quando acabou a União Soviética, né, em 92, teve a queda do muro derrubado em 89, e em 92 acabou a União Soviética. Nos anos 90, a Rússia, que ficou ali, né, como coração principal do que havia sido a União Soviética, a Rússia ela teve despencou o PIB da Rússia, despencou. Pessoas que, não dá para falar exatamente, mas vamos simplificar, de classe média da União Soviética, e que passaram na Rússia, não conseguiram na Rússia, com o neoliberalismo avassalador, na década de 90, não conseguiam sequer fazer todas as refeições por dia, né? Dominada por oligopólios, mafiosos, inclusive, enfim. O que aconteceu? Hoje, não vou entrar aqui no mérito do debate sobre a Rússia completamente de hoje, mas o que a gente sobressai, né, é que a Rússia vem retomando um protagonismo. E essa retomada de protagonismo ela é possível porque a Rússia conseguiu manter, apesar dos pesares, algumas áreas em que hoje ela utiliza para essa retomada. O Brasil, mesmo na hipótese de termos aí à frente, sabe-se lá quando, algum governo, o ideal seria um autogoverno do povo, né? Mas, enfim, algum governo que chegasse com um projeto de reconstrução nacional do Brasil, de preferência popular, mas que seja nacional, mas sem uma Petrobras, sem um instrumento desse, como é que um governo vai fazer? Que instrumento um governo desse vai ter? Então, é fundamental, não só para o hoje, mas hoje o Brasil está sendo colocado em ruínas. Para a reconstrução do nosso país, nós precisamos preservar o sistema Petrobras. E está corroído, mas nós precisamos preservar, estancar o privatismo para desprivatizar o máximo possível, porque sem esse instrumento, se já é difícil com ele a retomada de um projeto nacional brasileiro, sem esse instrumento é quase impossível. Sim, Antônio, muito obrigada. O Antônio fez, né, uma avaliação bem geral, passando, né, inclusive, por todo o processo de sucateamento e desmonte que a holding, né, a Petrobras, vem sofrendo nas últimas décadas, né? A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, né? A gente tem aí um tempo limitado, mas eu queria pedir para os nossos convidados fazerem uma última fala e já se despedindo, por favor, dos nossos internautas, começando por você, Neiva. Pois é, Rosa, Antônio e Gustavo, gostei muito de tê-los ouvido. E em relação às colocações do Antônio, eu acho fundamental, porque eu também, atuando como sindicalista dentro do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, vejo que a gente precisa ter uma união muito grande entre os nossos sindicatos do setor de petróleo e do setor elétrico, onde eu atuo, porque as nossas lutas são muito semelhantes, muito próximas umas das outras, né? Quando você colocou, Antônio, de onde começou esse esforço privatista, né? A gente no setor elétrico sentiu isso muito forte no governo FHC. E a gente percebeu que o que veio depois do golpe contra Dilma, foi uma agenda que já estava toda pronta, preparada, e eles ficaram ruminando, esperando o momento para dar o golpe, e deram o golpe, e botaram essa agenda que está comendo forte na mão desse neonazista que está no poder atualmente.
Então, eu acho que a gente precisa realmente reunir esforços para tentar mitigar os resultados desse movimento, né? Porque realmente, assim, sem um controle do Estado sobre as suas fontes de energia, seja ela de combustível líquido fóssil ou que gere energia elétrica, não existe possibilidade de crescimento da nação. E o objetivo, a gente vê que é favorecer certos grupos. A gente vê grupos envolvidos em bancos e grandes empresas que estão comprando as nossas companhias que estão sendo privatizadas, sendo fatiadas aos poucos, também no setor elétrico, como na Petrobras. E isso é uma técnica que realmente a gente tem que se preparar e defender cada um dos pontos. E hoje, o pouco que a gente está discutindo aqui é a Petrobras Biocombustível, que tem toda a relevância, a importância econômica, ambiental e social para se manter. Então, eu queria só dizer que a gente também tem problemas de reconhecimento da nossa greve contra a privatização, assim como vocês, e que a questão, para finalizar, de ciência e tecnologia é uma questão que a gente chama de soberania tecnológica. A gente, uma vez que já tiraram da Petrobras Biocombustível os seus pesquisadores, mas o investimento da Petrobras em ciência e tecnologia, que o Gustavo mostrou para a gente, é de um tamanho que é fundamental para a gente manter uma liderança. O Brasil chegou onde chegou com a Petrobras no pré-sal, através de pesquisa e investimento. E se a gente abandonar a pesquisa e investimento, que a gente sabe que os compradores estrangeiros vão abandonar, a gente vai ficar na mão de tecnologias exógenas, mal adaptadas à nossa situação e que vão nos custar caro em relação por causa de pagamento de royalties. Então, eu acho que realmente a gente tem que, a sociedade toda tem que lutar para escapar de uma possível escravização dos nossos netos nesse processo de entrega das empresas estatais. Então, eu gostaria agradecer a todos que estão nos ouvindo e mandar um abraço para os companheiros. Obrigada, Neiva. Um prazer ter recebido você aqui no nosso Privatizar Faz Mal ao Brasil. Gostaria, então, de convidar o Gustavo. Por favor, Gustavo. Obrigado, Rosa. Eu gostaria primeiro só de agradecer a oportunidade e, fazendo um vínculo com tudo que foi aqui discutido, remeter também às pessoas que nós do ILAESE estamos publicando no próximo mês a edição 2021 do nosso anuário estatístico. Nós editamos esse anuário que reúne uma base de dados de mais de 500 empresas das maiores do Brasil, que são responsáveis por mais de 40% do PIB, então um percentual grande. Só que a ideia aqui não é apresentar, como faz as revistas do empresariado, os maiores lucros, receitas, é exatamente o contrário, mostrar a dimensão da exploração, da produtividade do trabalho, de um monte de coisas que ficam ocultas, né, das pessoas ordinariamente. E essa edição traz uma discussão exatamente sobre um tema que foi mencionado aqui, da desindustrialização relativa do país, tá? Da divisão internacional do trabalho, traz uma base internacional também de suporte, inclusive com todas as grandes do setor petrolífero no mundo inteiro. Então, eu remeto porque eu acho que muito do que está lá vai sair no anuário, vai ajudar a complementar o papel que tem a Petrobras no Brasil, o projeto de privatização que existe em torno da Petrobras, no qual a Petrobras Biocombustíveis é uma escada do processo que a gente vai fazer de tudo, evidentemente, para evitar que eles consigam realizar, né? Que é a privatização da PBio aí no próximo período. Mas, então, acho que é uma tarefa árdua que está colocada e acho que é um desafio a gente mostrar que lutar contra a privatização da PBio e da Petrobras, em última instância, está a serviço dos interesses de toda a população brasileira. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem que fazer na campanha pública. Quando eu falo do papel estratégico da Petrobras, que ela pode cumprir em termos de ciência, tecnologia, desenvolvimento, cultura, cadeia de valor que está por trás dela, significa que é a ponta que a gente tem que pode servir de ponta de lança para a gente reverter a situação a que o país vem se aprofundando no último momento. Um dos dados, por exemplo, que a gente traz a esse respeito,
uma metodologia nova para análise da população sem emprego no mercado informal, e a gente vai mostrar que agora, na pandemia, aumentou em 10 milhões a quantidade de pessoas sem emprego no Brasil, chegando a quase 60 milhões. É isso mesmo. Tá? O IBGE fala quem procurou emprego nas últimas 4 semanas. A gente está olhando as pessoas sem emprego. Então, é urgente a gente reverter esse processo. E a Petrobras ela tem que se vincular dentro desse processo para a gente ganhar a população para isso, ganhar a população nessa direção. E se a gente olhar para trás, nós vamos ver que isso remete diretamente à necessidade da gente unir a classe trabalhadora brasileira no seu conjunto para lutar em torno dos seus próprios interesses, porque os outros setores, infelizmente, não estão interessados, né? O processo da Petrobras ele vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos, tá? Claro que teve uma inflexão nos últimos 4, 5 anos, não há dúvida nenhuma disso, mas simplesmente se aprofundou um processo que já vem se desenvolvendo há muito tempo, né? A empresa que já tem os seus acionistas estrangeiros, por exemplo, muito maiores que os brasileiros já há bom tempo atrás, mas ainda assim é uma empresa sediada no Brasil, com conhecimento brasileiro, com ciência e produção nacional. A maioria dos acionistas ser estrangeiros significa que o lucro, uma parte grande, migra para fora. Mas é uma empresa que ainda está sob o controle do Brasil, né? Se a gente perder, por exemplo, a PBio depois da Petrobras, significa que a gente não tem mais controle nenhum sobre os processos técnicos, que a gente não será mais capaz de fazer o que a Petrobras faz hoje, e que se você for construir uma nova empresa com esse caráter, depois de perder esse conhecimento, pode levar 10, 15, 20 anos. Então, para a gente entender o que está em jogo, né? Então, é isso. Agradeço enormemente a oportunidade e espero ter podido agregar aí informações em cima de uma pauta tão importante. Nós, Vilaes, estamos à disposição para colaborar e contribuir da forma que for necessário. Muito obrigada, Gustavo. Um prazer ter recebido você aqui no programa, né? Mais uma vez, o Gustavo tem sempre participado aqui conosco do Privatizar Faz Mal ao Brasil, das nossas lives também. Queria pedir, então, agora para o diretor Antônio De Valle fazer o seu encerramento, por favor, Antônio. Primeiro, gostaria aqui de agradecer a oportunidade, agradecer também aos companheiros, ao Meira, ao Gustavo, pela troca que nós tivemos, né? Eu quero ressaltar que a greve feita pelos trabalhadores da PBio tem um componente importante, que é de dignidade, uma greve que também foi pela dignidade. O que a hierarquia privatista ela quer? Ela quer o seguinte, trabalhador, trabalhadora, aceite aí ser privatizado, aceite a privatização e ainda sorria. Inclusive, no caso concreto em pauta, a hierarquia ela preparou um aplicativo para os trabalhadores, assim, você está sofrendo, clica aqui para você ficar felizinho, faz aqui uma yoga, faz isso e aquilo. Então, assim, chega, no caso concreto, assim, até um escárnio, a gente vem falando isso, né? Não, o trabalhador tem dignidade, ele não quer ser tratado como um objeto, ele quer ser tratado como um ser humano, e como um trabalhador, né? Porque também não é um ser humano no abstrato, é um ser humano trabalhador dentro de uma sociedade de classes. Então, é isso que é muito importante. E acho também importante a gente não perder de vista que, ainda que biocombustíveis e outros combustíveis do gênero possam ter um grau, e tem um grau de importância dentro da transição, né, na matriz energética, sim, mas não nos esqueçamos que, enquanto também ficarmos na lógica do carro, né, individual, transporte individual, de família individualmente, isso a gente não chega a um bom termo. Então, é muito importante conjugar com esforços significativos para o transporte público de massa e também para estruturas que as cidades estejam organizadas para até transportes, até que sejam individuais, como a bicicleta, a caminhada, enfim, né? Mas que possa tudo isso, os modais, se estruturarem para realmente a questão da sustentabilidade. Uma outra coisa muito importante que perpassou as diversas falas, né? Hoje, a privatização da Petrobras ela já prejudica fortemente o povo trabalhador brasileiro. Haja vista, para citar assim, o que é mais do mais evidente, haja vista o preço do botijão de gás para as famílias mais pobres, em muitos lugares chegando a mais de R$100. Imagina o que isso significa no orçamento de uma família pobre no nosso país. Tanto que, em muitos lugares, as pessoas já não estão mais nem conseguindo comprar o botijão de gás, e sim tendo que cozinhar de novo com lenha. Teve gente que cozinhou com álcool, teve até acidente feio aí. Enfim, já para mostrar evidente como a privatização está prejudicando a vida cotidiana do povo trabalhador brasileiro. Então, assim, a gente precisa, a meu ver, né, unificar. Acho que
o que o Neiva falou, eu acho fundamental. Se a gente pegar a Eletrobras e a Petrobras, na verdade, são duas partes de um grande projeto de energia do nosso país, e qualquer sociedade, qualquer economia tem na energia um ponto central. Então, na verdade, não deveria nem ser, em última instância, duas grandes empresas. Poderia ser um gigantesco conglomerado muito bem estruturado em conjunto, em última instância, né? Então, a gente precisa reforçar isso, precisa, né, ter uma greve mais ampla, e precisa ter uma mobilização também. A gente tem trabalhado nisso, mas ainda não está conseguindo chegar no patamar necessário, mas vai insistir. Uma mobilização que extrapole também os muros das empresas respectivas, tanto a Petrobras quanto a Eletrobras, e que seja do povo trabalhador brasileiro. Inclusive, as nossas incursões, né, nossas idas, conversas, o trabalho de base em favelas, em outros lugares de periferia, notadamente com a questão do gás de cozinha, tem a ver com esse projeto mais de fundo, da gente colocar também, né, braço dado, né, com o conjunto do povo, do povão, que é quem mais sofre nessa situação toda, mas que já é tão atabalhoado por tantas coisas aí que batem na cabeça dele, tem até dificuldade de se mover mais diretamente, embora se mova concretamente no dia a dia, mas para esse tipo de pauta, de identificar que essa pauta é diretamente ligada à sua realidade cotidiana. Então, a gente tem feito esse trabalho, espero que gere frutos aí positivos e o quanto antes. Obrigado a todos. Obrigada, Tony. E antes de me despedir, eu queria ressaltar aqui, né, como o próprio Antony falou, né, ele comentou aqui no programa, o Sindipetra RJ está desenvolvendo várias ações contra as privatizações, e na comunicação esse programa é uma delas, então eu peço que vocês compartilhem, né? Tem também a campanha Quem Luta pelo Brasil Defende a Petrobras, que no endereço eudefendoapetrobras.com.br vocês podem se informar mais sobre o que está acontecendo hoje na empresa através de vídeos e textos. Peço também que compartilhem. E também quero convidar vocês a conhecerem o Instagram do Sindipetra RJ, onde tem um carrossel que nós produzimos com cartões muito interessantes, com os 10 motivos para a Petrobras Biocombustível não ser vendida. Eu agradeço a audiência, agradeço aos nossos 3 convidados de hoje. Um abraço a todos e até o próximo. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.